Frequentemente chamada de primeira serial killer mulher dos Estados Unidos, Aileen Wuornos é um dos nomes mais infames não só na América, mas em todo o mundo. Seu envolvimento nos assassinatos de vários homens gerou uma tempestade midiática, levando muitos a questionar como uma garota comum virou a donzela da morte. Mas um breve olhar sobre o passado de Wuornos revela que sua vida foi marcada por pobreza, violência e negligência. A receita mais comum para um futuro assassino. Junte-se a nós neste documentário enquanto examinamos a vida controversa e os crimes de Aileen Wuornos. Aileen Wuornos, nascida Aileen Carol Pittman, em 29 de fevereiro de 1956, no Hospital Clinton, em Rochester, Michigan. Bebê feliz e saudável, foi a segunda filha de Diane Wuornos e Leo Pittman. Christopher Barry Dee, escritor e criminologista, destaca em sua biografia de Wuornos, Monstro, Minha Verdadeira História, que Diane tinha 14 anos quando nasceu. A maioria diz que ela casou com Leo Pittman aos 14 anos e teve Wuornos aos 16. Pittman era vários anos mais velho que Diane. Ele era faz-tudo e tinha fama de pervertido sexual. Os irmãos de Diane também o chamavam de abusivo. O irmão dela, Barry, afirmou que uma vez foi ameaçado fisicamente por Pittman caso se recusasse a passar uma mensagem para ela. O casamento de Pittman e Diane foi breve. Após menos de 2 anos de casamento e um relacionamento tumultuado, Pittman deixou a família e Diane pediu o divórcio. Kate, irmão de Wuornos, nasceu só, 11 meses antes dela, em março de 1955. Segundo relatos, Wuornos nunca conheceu o pai. Em 1967, quando ela tinha 11 anos, Pittman foi condenado no estado do Kansas por sequestro em primeiro grau, estupro de vulnerável e sodomia, depois de sequestrar uma menina de 7 anos, levá-la para outro estado e abusar sexualmente dela. Ele foi condenado à prisão perpétua. Barry Dee também apontou evidências de que Pittman matou outra menina, embora nunca tenha sido condenado por esse crime. Após ser condenado, ele ficou internado em vários hospitais psiquiátricos, foi diagnosticado com esquizofrenia e, em 1969, na prisão, enforcou-se com o lençol da cama. Diane, por sua vez, não pôde cuidar das crianças após o divórcio. Era difícil sobreviver, e apesar de sua pouca idade e do fato de ser divorciada, ela não conseguiu obter ajuda da assistência social do Estado. Em 1960, ela deixou os 2 filhos com seus pais, Laurie e Aileen Wuornos, que os adotaram legalmente em março. Os 2 irmãos cresceram em Troy, Michigan, com os outros filhos de Laurie e Aileen, Barry e Laurie. A família era muito reservada. Apesar de a comunidade ser pequena e unida, os vizinhos notavam que os Wuornos nunca os convidavam e mantinham as cortinas sempre fechadas. Todos diziam que Wuornos não era fácil de criar. Aos 6 anos de idade, ela causou problemas para os avós ao demonstrar grande interesse por fósforos e, em certo momento, chegou a pegar fluido de isqueiro, o que fez com que sofresse queimaduras no rosto. Da mesma forma, porém, Laurie e Aileen também não eram as figuras parentais mais fáceis de conviver, já que ambos eram considerados alcoólatras. Laurie foi retratado em Monstro, Minha Verdadeira História, como um homem fisicamente intimidador, que deixava um cinto de couro largo pendurado atrás da porta do quarto, sempre presente e ameaçador. Wuornos era orientada a limpar o cinto com sabão de sela e condicionador, e disse que ele era usado contra ela com frequência. Ela lembrava de ser forçada a ficar nua e curvar-se sobre a mesa da cozinha para apanhar, e em outras vezes deitar na cama para sofrer agressões. Laurie estava frequentemente bêbada durante esses ataques físicos e repetia para Wuornos
que ela nunca deveria ter nascido e que você nem é digna do ar que respira. Mais tarde, alegou que Laurie também a agrediu sexualmente na infância. Barry Wuornos, irmão adotivo e tio biológico, afirmou depois que não houve abusos na casa. Ele afirmou que sua família tinha um estilo de vida normal e que eram uma família correta e honesta. Embora concordasse que o pai era rígido e impunha regras, também observou que Laurie merecia respeito e admiração. Barry disse que nunca viu o pai bater em Wuornos, mas ela levava palmadas às vezes. Na escola, Wuornos não era uma criança muito popular. Cynthia Chauvin, moradora da região e um ano mais velha que Wuornos, recordou a época em que as crianças se reuniam nas pedreiras, como chamavam o local. O van passou e Wuornos foi jogada do veículo em movimento, ferindo a cabeça. Cynthia percebeu que ninguém a ajudou. Talvez não gostassem tanto dela. Da mesma forma, era óbvio que Wuornos era frequentemente abusada em casa, considerando que ela aparecia na escola na maioria dos dias, com hematomas visíveis no rosto e nos braços. Além de ser uma excluída em geral, Wuornos também tinha uma reputação porque, de alguma forma, era bem conhecido na escola que ela tinha um relacionamento sexual com seu irmão biológico, Keith. Um fato que foi confirmado por Wuornos, embora não esteja claro em que idade o relacionamento começou. Além disso, aos 11 anos de idade, Wuornos começou a trocar favores sexuais por cigarros, embora às vezes exigisse comida ou drogas de seus colegas. Depois disso, as crianças locais a chamaram de bandida e porca do cigarro. Keith e Wuornos foram levados a acreditar, enquanto cresciam, que eram filhos biológicos de Laurie e Eileen, e não seus netos. Só aos 11 ou 12 anos, Wuornos descobriu a verdade, o que levou sua família a implodir. Ela já sabia que não se encaixava com seus colegas, mas agora sentia que havia sido enganada pelas pessoas que achava serem seus pais. Como resultado, ela ficou cada vez mais irritada e hostil com Laurie e Eileen, seu temperamento se tornando explosivo e incontrolável, fazendo com que seu relacionamento já fraturado com seus avós se rompesse ainda mais. Depois disso, Laurie a expulsou de casa várias vezes. Na primeira vez, ela passou 2 dias com um garoto desconhecido na floresta antes de voltar para casa. No entanto, ela foi expulsa de casa mais uma vez, pouco tempo depois. Dessa vez, sem ter para onde ir, Wuornos fugiu com uma garota chamada Dawn Botkins. Mais tarde, ela se tornou sua amiga mais próxima até sua execução. As duas viajaram juntas para Coffma, Califórnia, mas retornaram a Detroit, frequentando a famosa e perigosa 7 Mile Road em busca de drogas. Antes da adolescência, Wuornos já usava drogas regularmente e aos 12 anos consumia muito álcool. O abuso de álcool e drogas fazia com que ela apagasse e não se lembrasse da noite anterior. Homens e garotos frequentemente abusavam sexualmente de Wuornos nesse período. Ela frequentemente acordava com manchas de sêmen nas roupas, e às vezes o abuso era presenciado por outros em locais públicos como festas. Talvez sem surpresa, Wuornos não era uma estudante academicamente talentosa. Os professores diziam que ela era desatenta e pouco curiosa, mas reconheciam certo talento artístico. Apesar disso, ela nunca conseguiu se concentrar o suficiente, nem recebeu apoio adequado para que seu lado criativo realmente florescesse. Aos 14 anos, ela incendiou um rolo de papel higiênico no banheiro da escola, levando os professores a avisarem seus avós de que precisava de ajuda e intervenção. No entanto, nem Laurie nem Eileen deram atenção a isso. No ensino fundamental, Wuornos passou a sofrer com perda de audição e problemas de visão. Seu quociente de inteligência foi estabelecido como 81, considerado abaixo da média. Além disso, por volta dos 14 anos de idade, Wuornos ficou grávida. Não se sabe quem era o pai do bebê. Há rumores sobre Keith ou Laurie, mas muitos acreditam que foi um amigo da família que a agrediu sexualmente.
Ela não contou aos avós que estava grávida, pois temia o que eles fariam, mas acabou confessando quando já estava com 6 meses de gestação. Larry ficou furioso e culpou Wuornos pela gravidez. Segundo relatos, ele ameaçou matar Wuornos e Keith se eles não saíssem de sua casa e nunca mais aparecessem em sua porta. Eileen, por outro lado, foi muito mais compreensiva e tentou convencer seu marido a ser mais tolerante. Apesar das tentativas, Wuornos deu à luz seu filho em 23 de março de 1971 em um lar para mães solteiras. Os funcionários lembraram que ela era muito difícil e não se dava bem com as outras garotas, mesmo estando todas na mesma situação. Ela foi obrigada a dar o bebê para adoção e seu destino é desconhecido. Após dar à luz, Wuornos largou a escola e perdeu a avó por insuficiência hepática. Laurie supostamente tentou suicídio nessa época, ficando no porão alagado com a energia ligada para tentar se eletrocutar, mas ele sobreviveu. Aos 15 anos, Wuornos foi expulsa de casa pela última vez por seu avô. Laurie tirou a própria vida em março de 1976, aos 65 anos. Ele morreu de envenenamento por monóxido de carbono depois de se trancar na garagem. Wuornos achou o corpo dele. Vale notar que, embora a causa oficial da morte de Arlene tenha sido insuficiência hepática, sua filha Diane, mãe de Wuornos, acreditava que o pai dela matou sua mãe. Diane ofereceu aos filhos um lugar para ficar com ela no Texas nesse momento, mas ambos recusaram. Warnock sobreviveu após ser expulsa de casa pelo avô, recorrendo ao trabalho sexual. Em 1974, aos 18 anos, ela foi presa no condado de Jefferson, Colorado, por conduta desordeira, dirigir embriagada e disparar uma arma de um veículo em movimento. Depois, foi acusada de faltar ao tribunal após violar a fiança. 2 anos depois, ela foi para a Flórida, onde conheceu Louis Grass Fell, milionário de 69 anos e presidente de um clube de iates. Segundo relatos, o romance dos dois foi intenso, apesar de não estar claro o que pensavam quando Fell pediu Wuornos em casamento e ela aceitou. O noivado foi anunciado no jornal local e o casal se casou em Kingsley, Geórgia, cerca de 2 meses após a morte do avô de Wuornos. Mas dificilmente foi uma união feliz, já que Wuornos manteve seus comportamentos problemáticos, mesmo com sua nova fortuna e vida luxuosa. Numa noite, pouco após a cerimônia em julho de 1976, Wuornos foi a um bar local, onde ficou cada vez mais bêbada, hostil e perturbadora para os demais. Ao pedirem para ela sair, atirou uma bola de bilhar na cabeça do gerente. Ela errou porque ele se abaixou a tempo, mas Wuornos lançou com tanta força que a bola ficou presa na parede. A polícia foi chamada em seguida e ela foi presa por agressão e lesão corporal e colocada na cadeia. Logo depois, ela foi acusada com mandados de foragida pelo Departamento de Polícia de Troy, que solicitou sua prisão por várias acusações, incluindo beber álcool em um carro e uso ilegal de carteira de motorista. Wuornos foi libertada sob fiança quando seus amigos apareceram com sua bolsa, que continha dinheiro suficiente para pagar a fiança. Notavelmente, apenas 3 dias após essa prisão, seu irmão, Keith, faleceu de câncer de garganta. Ele tinha apenas 21 anos de idade. Wuornos foi à cerimônia e deixou uma rosa nas mãos. O casal ficou junto mesmo durante a breve prisão de Wuornos. No entanto, ela ficou cada vez mais entediada com o estilo de vida que seu novo marido esperava que ela adotasse. Ela preferia ir ao bar a ficar em casa vendo televisão e ficou tão frustrada com Fell que lhe deu um olho roxo. Ao ameaçar cortar sua mesada por causa da violência, Wuornos o agrediu com a bengala. Fell obteve uma ordem de restrição contra ela e pediu a anulação do casamento, enquanto Wuornos
penhorou o anel de noivado de diamante que recebeu dele. O casamento acabou em julho de 1977. Em agosto de 1976, Wuornos se declarou culpada de agressão, lesão corporal e pagou multa. Dias depois, ela soube que era beneficiária do seguro de vida de Kit e recebeu $10.000. Animada por ter seu próprio dinheiro, ela comprou um carro novo, antiguidades e um sistema de som. Mesmo assim, ela não tinha um teto sobre a cabeça. Ela gastou o dinheiro em apenas 3 meses. Nos anos seguintes, Warnock seguiu na vida do crime, mas com delitos pequenos, geralmente financeiros ou fraudulentos. Ela assaltou uma loja de conveniência em 1981 por $33 e ficou menos de um ano presa. Em 1984, foi presa por tentar passar cheques falsificados. Em 1985, a polícia a nomeou como suspeita do roubo de um revólver e munição no condado de Pasco, Flórida. A vítima era um homem que lhe deu um quarto por vários dias em troca de sexo. Entre prisões e tribunais, Wuornos morou com vários namorados. Um deles a descreveu como temperamental, mas carinhosa, afetuosa e cheia de recursos, lembrando da vez em que o aspirador quebrou e ela o substituiu no mesmo dia, embora com um roubado. Outro homem com quem ela ficou era um caminhoneiro aposentado que procurava uma colega de casa tranquila. Ele lembrou que ela era exatamente isso. Limpava e cozinhava, mas parecia amarga de alguma forma. Mas ela sempre se recompunha. Como muitos, ele disse que Wuornos tinha um temperamento explosivo. Em 1986, Wuornos foi acusada de roubo de carro, resistência à prisão e obstrução da justiça por usar o nome da tia em um documento. No carro roubado, investigadores acharam um revólver calibre .38 e uma caixa de munição. 6 meses depois, ela foi detida para interrogatório quando um homem a acusou de apontar uma arma para ele em seu carro e exigir $200. Wuornos negou a acusação, mas estava com a munição e uma pistola calibre .22 foi achada sob o banco do passageiro que ocupava. No mesmo ano, Wuornos iniciou um relacionamento com Tyria Moore, camareira de hotel de 24 anos. O casal se conheceu em um bar em Daytona Beach e logo depois foram morar juntos, com Wuornos sustentando os dois através do trabalho sexual, quando Moore estava desempregada. No ano seguinte, ambas foram detidas após suposta agressão física com uma garrafa de cerveja. Em 1º de dezembro de 1989, a polícia do condado de Volusia, Flórida, encontrou um carro abandonado perto de Ormond Beach. A placa indicava que o carro era de Richard Mallory, 51 anos, dono de uma loja de eletrônicos em Clearwater. Por 12 dias, não se sabia o que ocorreu com Mallory. Em 13 de dezembro, seu corpo foi achado a vários quilômetros do carro, numa área de mata. A causa da morte foi ferimentos por arma de fogo, pois ele sofreu vários tiros no pulmão esquerdo, o que levou a uma hemorragia e, em seguida, à morte. Foi constatado que ele morreu em 30 de novembro. Mallory foi a primeira vítima de Wuornos, mas suas declarações sobre o assassinato eram frequentemente inconsistentes. Em sua primeira confissão, ela disse que o homem de 51 anos a pegou enquanto ela fazia carona e foram a uma área isolada, após Mallory solicitar seus serviços como trabalhadora do sexo. Logo, os dois tiveram um desentendimento. Wuornos ficou preocupada que Mallory fosse roubá-la, levando seu dinheiro e a estuprando, então ela pegou sua bolsa que continha sua arma e os dois lutaram por ela. Wuornos disse que conseguiu e apontou uma arma para Mallory, que negou qualquer intenção de estuprá-la ao ser confrontado. Wuornos disse à polícia que atirou nele pelo menos uma vez enquanto ele ainda estava ao volante do carro, mas que ele saiu do veículo e ela deu a volta e atirou nele novamente, fazendo com que ele caísse no chão.
Ela afirmou que atirou nele mais 2 vezes antes de vasculhar seus bolsos, roubar tudo o que tivesse valor e depois esconder o corpo dele debaixo de um pedaço de tapete. Em seguida, ela fugiu com o veículo dele. No entanto, a versão posterior dos acontecimentos de Warners foi muito diferente dessa primeira. Ela contou que, após dirigir até a área isolada, ambos beberam, fumaram maconha e conversaram por cerca de 5 horas. Warnos então se despiu, porque Mallory havia lhe oferecido dinheiro em troca de sexo. Mas então ele disse que não podia pagar e ela foi se vestir. Mallory colocou um cordão em seu pescoço e ameaçou matá-la, dizendo: "Como as outras vadias que eu já fiz." Ele então amarrou as mãos dela ao volante e em seguida a estuprou e sodomizou. Depois, Mallory desamarrou Warnos e mandou que ela se deitasse. Com medo pela própria vida, ela começou a lutar, e o homem de 51 anos disse: "Você está morta, vadia, você está morta." Warnos pegou a bolsa, sacou a arma e começou uma luta pelo revólver. Ela conseguiu e atirou em Mallory várias vezes, depois que ele não atendeu ao seu aviso e continuou avançando em sua direção. Mais uma vez, Warnos afirmou que havia roubado seus objetos de valor e depois os penhorado. Mallory, no entanto, não foi a única vítima de Warnos. Na verdade, ela era suspeita de matar vários homens. Após Mallory, Warnos matou David Andrew Spears, operário da construção de 47 anos, desaparecido em 19 de maio de 1990. Em 1º de junho, seus restos foram achados numa área remota do sudoeste do condado de Citrus. Ele estava nu, só com um boné de beisebol, e levou 6 tiros no torso. A terceira vítima foi Charles Edmund Carskaden, trabalhador de rodeio de 40 anos, cujo corpo nu foi achado enrolado em um cobertor elétrico no condado de Pasco, em 6 de junho de 1990. O legista revelou que ele havia sido baleado 9 vezes, com uma arma calibre .2 no peito e abdômen superior, algo que foi difícil de determinar à primeira vista, pois o corpo estava muito decomposto. Testemunhas disseram ter visto uma mulher parecida com a descrição de Warnos dirigindo o carro de Carskaden, e depois ela penhorou uma arma dele. Pedro Abraão Sims era um marinheiro mercante aposentado de 65 anos. Ele viajava do Arkansas à Flórida quando sumiu. Seu carro foi encontrado em 4 de julho de 1990 em Orange Springs. Seu corpo não foi achado. Em 31 de julho de 1990, o vendedor de 50 anos Troy Burress foi dado como desaparecido. 4 dias depois, seu corpo foi encontrado pela polícia em uma área arborizada ao longo da rodovia estadual 19, no condado de Marion. Embora seus restos estivessem muito decompostos, foi determinado que ele havia sofrido 2 ferimentos de bala. Charles Richard Humphreys, um major aposentado da Força Aérea dos Estados Unidos da América e investigador de polícia de 56 anos, foi assassinado em 11 de setembro de 1990. Seu corpo foi achado no dia seguinte no condado de Marion, vestido e com 7 tiros na cabeça e tronco, enquanto seu carro foi encontrado no condado de Suwannee. A última vítima de Warnos foi Walter Antônio, de 61 anos, cujos restos foram encontrados em 19 de novembro de 1990, perto de uma estrada remota no condado de Dixie. Como outras vítimas, ele estava nu e morto a tiros, com 4 ferimentos nas costas e cabeça. O carro dele foi achado depois no condado de Brevard. As balas de 5 vítimas tinham características semelhantes e foram identificadas como disparadas pela arma usada por Warnos. Warnos e Moore foram vistas abandonando o carro de Peter Sims em 4 de julho de 1990. A testemunha forneceu a descrição delas aos investigadores, que logo iniciaram uma campanha na mídia na esperança de localizá-las.
Uma investigação detalhada em casas de penhores locais revelou várias evidências das vítimas. Uma digital retirada de um recibo de casa de penhores coincidiu com a encontrada no carro de Simmons. Essas impressões digitais foram então identificadas como pertencentes a Wuornos, através do banco de dados da polícia, já que ela já possuía um longo histórico criminal. Wuornos foi presa em 9 de janeiro de 1991 no bar de motoqueiros Larch Resort, no condado de Volusia, mas as autoridades não a informaram de imediato que era pelos assassinatos. Em vez disso, disseram a ela que era por um mandado de prisão em aberto em nome de Laurie Grode, sua tia, cuja carteira de motorista ela havia roubado. Vale notar que Moore ainda morava com Wuornos quando Mallory foi assassinado e soube disso nas primeiras horas de 1º de dezembro. Wuornos trabalhou por dias e voltou bêbada para casa, contando a Moore que mataram um homem naquela manhã. No início, Moore não deu importância, dizendo depois que não acreditou na parceira. Meses depois, ao saber que a polícia procurava 2 mulheres por assassinatos, ela temeu as consequências e deixou Wuornos, retornando à Pensilvânia. No entanto, a polícia logo a encontrou e Moore concordou em voltar para a Flórida para ser interrogada, para poder se livrar de qualquer envolvimento. Ela também concordou em obter uma confissão de Wuornos, em troca de imunidade e de não ser processada. Ela fez várias ligações para sua parceira, orientada pela polícia, tentando obter a confissão, enquanto Moore pedia ajuda para limpar seu nome. A primeira ligação de Wuornos aconteceu em 14 de janeiro, quando ela ainda não sabia que seria acusada de assassinato. Ela disse isso a Moore quando a jovem expressou preocupações e Wuornos afirmou: "Só estou aqui por aquela acusação de 86 e uma multa de trânsito. Vou te dizer, cara, li o jornal e não era um dos pequenos suspeitos. É só um caso de identidade trocada." Nos 3 dias seguintes, Wuornos passou a entender o que era esperado dela. Confissão para ficar mais limpa. Ela suspeitava que suas ligações estavam sendo ouvidas pela polícia. Mas apesar disso, ela ficou mais solta com a língua, dizendo para Moore: "Eu vou te proteger, porque você é inocente. Eu não vou deixar você ir para a cadeia. Se eu precisar confessar, vou." Em 16 de janeiro, Warnock confessou e afirmou aos policiais que Moore não participou dos assassinatos. Ela também enfatizou repetidamente que nenhum dos assassinatos foi culpa dela, que todas as ações que tomou foram em legítima defesa. O advogado dela ficou exasperado, pois ela se contradizia e mudava a tua história sempre que dizia algo incriminador. Nas semanas seguintes, Wuornos se tornou o centro de uma frenesi da mídia. Ofertas de livros e filmes foram feitas a Moore, aos detetives do caso, aos parentes e à própria Wuornos, que se divertia com a atenção, sem saber que não poderia lucrar legalmente com seus crimes. No meio disso, Arlene Prowl, cristã renascida aos 40 anos, passou a escrever para Wuornos após ver sua foto nos jornais. Disse a serial killer que Jesus me pediu para escrever e deu seus contatos. Prowl logo virou uma conselheira para Wuornos, alertando que os defensores públicos tentariam lucrar com ela. Isso fez Wuornos solicitar novos advogados. Prowl falou sobre seu relacionamento com a assassina, dizendo que é uma ligação de almas. Somos como Jonatas e Davi na Bíblia. É como se parte de mim estivesse presa na cadeia com ela. Sempre sabemos o que o outro pensa e sente. Ela afirma que se o mundo conhecesse a verdadeira Aileen Wuornos, nenhum júri a condenaria. Prowl abraçou os holofotes que vieram com o fato de ter um relacionamento pessoal com uma assassina prestes a ser condenada. Ela participou de programas de entrevistas e falou com repórteres de tabloides em 1991, promovendo a suposta verdadeira natureza de Wuornos e construindo sua imagem de pessoa bondosa e correta.
Ela organizou entrevistas para o Warnos relatar aos jornalistas seu lado da história, dizendo que sofria violência sexual de homens e já estava no limite. Ela era apenas uma mulher que se assustou em situações hostis e violentas, lutando para sair delas como sabia. Para completar a situação bizarra com Paul, ela e o marido adotaram legalmente o Warnos em 22 de novembro de 1991. Em 14 de janeiro de 1992, Warnos foi julgada pelo assassinato de Richard Mallory. Segundo a regra Williams, a promotoria pôde apresentar provas de outros crimes de Warnos para mostrar um padrão criminoso. A defesa ressaltou que Mallory foi condenado por tentativa de estupro em Maryland e depois enviado a uma instituição correcional de segurança máxima. Ele foi tratado na instituição por 8 anos nas décadas de 50 e 60 e em 1961 seus prontuários registraram fortes tendências sociopáticas. Warnos foi condenada pelo assassinato de Mallory em 27 de janeiro de 1992. Na sua sentença, ela foi diagnosticada por um psiquiatra com transtorno de personalidade borderline e transtorno de personalidade antissocial. 4 dias depois, ela foi sentenciada à morte. 2 meses depois, em 31 de março de 1992, Warnos confessou os assassinatos de Charles Humphreys, Tony Burress e David Spears, porque queria se acertar com Deus. Em maio, ela recebeu mais 3 sentenças de morte. Depois, ela confessou os assassinatos de Charles Cascadon e Walter Antônio, recebendo mais 2 sentenças de morte. Nenhuma acusação foi feita no caso de Peter Sims, pois seu corpo nunca foi encontrado. Warnos aguardou sua morte no Departamento de Correções da Flórida, na instituição correcional Brewer Edge. Ela recorreu à Suprema Corte dos Estados Unidos da América em 1996, mas teve o pedido negado. Em 2001, escreveu à Suprema Corte da Flórida dizendo que queria desistir dos recursos e de seus advogados. Ela afirmou estar mentalmente sã e competente e admitiu ter matado todos os homens pelos quais foi julgada e condenada, apesar de anos alegando legítima defesa. Warnos ficou uma prisioneira difícil e muito paranoica no último ano de vida. Em 2002, ela começou a acusar os funcionários da prisão de contaminarem sua comida com saliva e urina, alegando que os ouviu conspirando contra ela, esperando que ela tirasse a própria vida e que eles haviam discutido, abre aspas. Ela também reclamava frequentemente da vida na prisão, sendo submetida a revistas íntimas, uso de algemas, inspeções nas janelas, baixa pressão da água e outras condições desagradáveis dentro dos muros da prisão. Ela às vezes boicotava os banhos e a comida, quando certos agentes estavam de plantão. Em suas últimas entrevistas ao documentarista inglês Nick Broomfield, ela voltou a reclamar das condições na prisão e afirmou estar sendo torturada mentalmente e sofrendo pressão sônica. Ela disse que adulteravam sua comida e água para parecer insana. Suas últimas palavras diante das câmeras foram: "Obrigado, sociedade, por ferrar com minha vida." Às 9h47 da manhã, no dia 9 de outubro de 2002, com 46 anos de idade, Warnes foi executada por injeção letal. Ela recusou sua última refeição, optando apenas por um café. Suas últimas palavras foram: "Sim, eu só gostaria de dizer que estou navegando com a rocha e voltarei como no dia da independência com Jesus." 6 de junho, como no filme, nave mãe gigante e tudo mais, eu voltarei. Eu voltarei. Ela morreu na prisão estadual da Flórida. A amiga de infância de Warnos, Dawn Botkins, que se manteve próxima até sua morte, recolheu seus restos cremados e os espalhou em Michigan. Ela depois disse aos repórteres: "Ela teve a pior vida de qualquer pessoa que já conheci." Quando soube das acusações de assassinato contra Eileen,
não me surpreendi. Se você tivesse estado lá e visto como ela foi tratada terrivelmente durante toda a vida, tudo faz sentido. A mãe dela, Diane, afirmou que se arrependeu de ter entregue sua filha aos pais. Ela relembrou: toda a família veio até mim e, um por um, imploraram para que eu entregasse Eileen e Keith aos meus pais, o que provavelmente foi o maior erro que cometi na minha vida. A família queria que ela fizesse isso porque não conseguia lidar como mãe solteira adolescente, mas após as notícias dos assassinatos afirmou: eu deveria tê-los dado para adoção a estranhos. Nós, em nossa família, sofremos uma forma de abuso infantil. Meu pai e minha mãe eram verbalmente abusivos e sempre diziam que não prestávamos para nada. A trajetória criminosa de Wuornos ainda é polêmica. Enquanto muitos concordam que ela tinha problemas, mas que matou conscientemente a sangue frio, outros acreditam que uma longa vida de abuso, negligência e violência nas mãos de homens a levou a se iludir, acreditando que cada assassinato foi em legítima defesa, que ela não tinha outra opção a não ser matar antes de ser morta ou sofrer violência sexual. Nick Broomfield, por sua vez, acreditava que o comportamento violento dela era a forma que encontrou para sobreviver. Ele disse: acho que Eileen acreditava ter matado em legítima defesa. Alguém psicótico não distingue bem entre ameaça real e simples discordância.